Olá a todos! Como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 18 de dezembro de 2024. Estamos numa quarta-feira aqui em São Paulo, capital do estado. Parcialmente nublado, aí por volta de 22 graus. Bom, o Trump ainda não assumiu sua presidência, mas já está causando um verdadeiro furor. Tudo indica que Trump reacende velhas políticas econômicas tipicamente praticadas nos chamados regimes fascistas. Bom, vamos falar primeiro sobre o Canadá. Veja, a economia canadense parece bastante fragilizada com as últimas falas aí do Donald, né? Bom, o Donald vai assumir dia 20 de janeiro, já está lançando uma verdadeira onda de caos e preocupação. O governo de Trudeau, Justin Trudeau, lá do Canadá, está já no modo pânico, né? Por quê? Promete-se aí sobretaxas de importação, né? Veja, 80% das exportações do Canadá são feitas para os Estados Unidos. Né? Maquinaria, transporte, minerais, suprimentos, produtos químicos. Mais de 400 bilhões de dólares do comércio canadense está em perigo, né? Bom, talvez, segundo o que Trump tem prometido, ele vai levar as indústrias de volta para os Estados Unidos, né? E ele pretende fazer isso sobretaxando a produção industrial, a grande produção industrial das indústrias norte-americanas que estão fora dos Estados Unidos, por exemplo, na China, né? Então você poderia aí provocar uma fuga de indústrias, porque elas não conseguiriam mais vender para os Estados Unidos, que é o maior comprador, né? Bom, na Alemanha você já tem aí uma fuga de indústrias, né? Só que elas estão se movendo para a China, elas não estão se movendo para os Estados Unidos, né? Mas o Trump ele acha que as grandes fábricas serão obrigadas a se mover para os Estados Unidos. Bom, então o Trudeau está numa encruzilhada. O dólar canadense ele já foi forte, hein? Chegou a ultrapassar o dólar americano nos bons momentos, mas a economia dos Estados Unidos, graças ao monopólio do dólar, que é um monopólio global, cresceu enormemente, enquanto que o dólar canadense ficou estagnado, né? Bom, na verdade, assim, se a economia do Canadá for para o beleléu, a quantidade de dólares que os Estados Unidos detêm dentro do Canadá também vai para o beleléu, né? O dólar americano também vai ficar prejudicado no Canadá, né? Mesmo se eles forem vender em outro lugar, será que eles conseguem substituir o pujante comércio que eles têm com o seu primo rico aí, com o tio Sam? O custo da importação vai disparar, então como é que vai ficar? Então, os produtos feitos lá do Canadá, por exemplo, carros, automóveis, né? Se vierem a sobretaxas, o setor de fabricação deles será detonado. Bom, muitos analistas agora afirmam que a economia foi bem durante a era do Joe Biden, né? Bom, se o Trump fizer o que ele está prometendo aí, vai haver muita instabilidade, já está havendo, né? Por exemplo, o ministro das Finanças do Canadá já acabou de ser substituído. Aí o Trump ele disse que tem uma solução. Por exemplo, olha, é muito simples, basta o Canadá se tornar um estado dos Estados Unidos. Seria o 52º, é isso? Eles têm 51 estados? Bom, por que ele não aproveita e não chama também o México para ser um estado dos Estados Unidos? Aí ficam todos os Estados Unidos, né? Aí o... Será que o norte-americano ele enxerga canadenses e mexicanos como ele enxerga os próprios norte-americanos? Bom, os Estados Unidos teriam as reservas necessárias para fazer uma guerra de tarifas contra o mundo. Será que é isso? Bom, o Trump ele diz que vai trazer as indústrias globais de volta para o território dos Estados Unidos e diz que os americanos vão consumir produtos fabricados nos Estados Unidos por norte-americanos. Tá vendo que grande nacionalista? Bom, por enquanto, o déficit previsto para o Canadá em 2025 será de uns 50 bilhões de dólares, ou 1,6% do PIB. O
Trudeau vai ter que dar subsídios às suas empresas se ele quiser sobreviver. No longo prazo, você aumentar muito os subsídios governamentais às empresas, bom, isso é uma política de gastos governamentais cada vez maiores, né? Bom, talvez o Canadá ele se veja obrigado a ir para o lado, né, o lado do dragão, né, do chinês. De todo modo, ele vai ter que restaurar suas boas relações com a China. A China tem boas relações com todo mundo, né? Por quê? Porque ele vai ficando sem opções aí, o Canadá, né, com esse protecionismo atroz do Donald Trump. Bom, a menos que o Trump caia na real, né, depois que ele estiver lá, né, lá na cadeira de presidente, as coisas ficam mais pragmáticas, né? Daí ele vai ter que parar de jogar para a torcida, né? Ravel! Ravel! Shhh, Ravel! É meu cachorro que está latindo. Os BRICS pode ser uma opção para os países excessivamente taxados pelos Estados Unidos. Todas as economias do G7 estão crescendo menos do que os BRICS. Especialmente a Europa está crescendo menos do que os BRICS, né? Veja, os BRICS crescem e as populações aí BRICS consomem mais. Daí que o Canadá pode ter uma saída, hein? Mas será que o Canadá está disposto a trabalhar com os BRICS? Talvez ele não tenha nenhuma outra opção, hein? Por enquanto, parece que os Estados Unidos estão entrando em um período de estagnação econômica, os Estados Unidos. Dizem que a economia dos Estados Unidos vai crescer menos de 1%, 0,9% ao ano nos próximos anos, nos próximos 15 anos. Bom, a China cresceu, no ano passado, 5,2%. E diz que vai crescer em 2024 4,8%. Em 2025 deve ficar, segundo uma projeção do FMI, em 4,5%. E veja, é um crescimento pequeno, hein, se comparado aos anos anteriores. Mas ainda assim é quase 5 vezes mais do que os Estados Unidos, hein? Então a equação, e a Europa? Veja, a Europa, a equação da energia lá não fecha, né, não resolve. E o conflito com a Rússia pode durar ainda muito tempo, hein? Apesar que o Donald Trump disse que com um telefonema ele vai encerrar a guerra da Ucrânia, né? E agora os ucranianos conseguiram lá eliminar um general importante lá da Rússia, o que prova, inclusive eu escrevi lá no Facebook a respeito disso daí, veja, eu acho que a KGB foi o maior serviço de espionagem e de propaganda mais fantástico, assim, numa certa época, né? Numa certa época, não é verdade? Só que hoje, bom, hoje as coisas mudaram muito, hein? Tenho a impressão que o FSB, o SVR, é quase que veja, é uma pálida sombra do que foi o KGB, né, nos velhos tempos, né? Mas enfim, eu acho que foi uma falha assim gritante, né, da parte do governo russo. Ele não consegue proteger os seus cidadãos. Nós vimos lá no Crocus Circus Hall, né, e agora ele também não consegue proteger as suas autoridades. Isso é gravíssimo, né? Então, enfim, é triste, né? Bom, veja, vamos falar aí sobre a guerra de tarifas dos Estados Unidos. Tende a dificultar a vida da Europa também. E eu falei na Rússia porque foi por causa da guerra da Ucrânia que a Europa, lá, a Europa e a Alemanha, elas tinham feito o Nord Stream 2. Eles fizeram em sociedade. Gastaram acho que $1 trilhão lá de dólares para fazer. E depois começa a guerra da Ucrânia. E aí a Alemanha, que já não, acho que não, já não era a Angela Merkel, porque a Angela Merkel é uma pessoa que tinha uma certa visão das coisas, né? No dia seguinte, não vamos mais comprar o gás da Rússia. Ele recebeu uma ordem lá do Blinken, né? Bom, veja na Espanha. A Espanha foi um dos poucos países, segundo o que eu li, que se opôs a sobretaxar os carros elétricos da China. Veja, ela não vai praticar o protecionismo na Espanha. E agora a Espanha está construindo uma grande planta de baterias para automóveis. Vocês sabiam disso? Que a Espanha ela é muito pujante na fabricação de automóveis? Uma planta de 4 bilhões de dólares para fazer baterias na Europa. É um passo para a Europa fazer suas próprias baterias. A Espanha tem a maior taxa de produção de carros por empregado da Europa. Vocês sabiam dessa?
Os trabalhadores de automóveis espanhóis são muito produtivos, hein? Se isso continuar, a Espanha vai pagar o salário dos trabalhadores alemães, né? Então, veja, certas fortunas estão se deslocando lá na Europa, né? Pode ser que isso seja bom para Portugal. Bom, eu não sei. Um ponto importante é que muitas empresas chinesas estão abrindo filiais na Europa. Mas a situação na Alemanha não está confortável, né? Empresas estão saindo. Inclusive, o ministro das Finanças lá foi trocado. O Olaf Scholz está numa fase complicada, parece o Trudeau aqui no Canadá, né? Bom, e os custos de energia vão ficando mais altos. Bom, hoje as famílias alemãs gastam aí uns 2.500 euros a mais por ano em combustível, hein? É uma quantia considerável, hein? Imagine se você ganha 5.000 reais e você vai gastar 1.000 reais a mais de combustível por mês. Bom, após 5 anos de estagnação, a economia alemã está 5% menor. E para onde vai o mundo? Veja, a segunda parte aqui do nosso vídeo, eu adaptei aqui para o nosso canal uma reflexão de Deirdre Nansen McCloskey, economista, professora emérita de Economia e História na Universidade de Illinois, em Chicago. Vejam, ela vai falar sobre Ludwig von Mises, que o pessoal, na época do olavismo, costumava dizer mais Mises, menos Marx, né? Como se Marx fosse o cara mais praticado no Brasil em todos os tempos, né? Bom, o filósofo social Ludwig von Mises, nascido em 1881, morreu em 1973, judeu, nascido no Império Austro-Húngaro, ensinou Hayek. O Friedrich Hayek foi um dos grandes alunos do Mises, entre outros, né, na Universidade de Viena. Em 1934, fugiu do bigodinho lá, do Adolf Hitler, para a Suíça. Em 1940, conseguiu atravessar a França e atravessou a Espanha rumo aos Estados Unidos da América. Depois da guerra, então, ele se fixou nos Estados Unidos, onde se tornou um grande professor aí na Universidade de Nova York. Os seus alunos incluem algumas das maiores estrelas, hein? Todos exibem aquele refinado vínculo à chamada escola austríaca, né? Não deixa de ser engraçado que a famosa escola austríaca é bastante desprezada, né, lá na Áustria, né, pela maioria dos economistas da Áustria de hoje em dia, né? Bom, dois livros importantes de Mises, entre outros, são O Socialismo, uma análise econômica e sociológica, de 1922, e o Liberalismo, de 1927. Ambos têm em português, né? Bom, o Mises ele tentou demonstrar como o socialismo e a regulamentação governamental, que dominam, há de se dizer, em parte a política brasileira atual, né, reduziriam, segundo suas convicções, o desabrochar humano. Ele defendeu a ideia de que o socialismo ele inibe a criatividade humana. Bom, vejam, muito em breve poderemos ver se as propostas admiravelmente antissocialistas do governo Trump poderão superar as propostas terrivelmente fascistas, né, lá de antanho, do período entre guerras, ou se as propostas do Trump serão alguma coisa diferente destas, né, no período entre guerras, né? O próprio Mises, na década de 20, ele enxergou no fascismo uma contenção temporária contra o socialismo, uma vez que ele considerava que o socialismo estava sendo bem sucedido na Rússia, quando houve a Revolução Comunista Russa. Bom, de uma forma alarmante, alguns dos seguidores do Mises interpretaram muitos de seus comentários como se ele aprovasse o fascismo. Mas, veja, Mises aprovaria o fascismo protecionista de Trump? Ele aprovaria o uso do dólar como um porrete sobre as nações? Ele aprovaria a cultura das sanções, que é a cultura preferencial da política externa americana? De forma alguma. O Mises detestava a dependência do fascismo, do uso da violência em vez da persuasão, né? E ele previu corretamente que o fascismo levaria a uma guerra geral, dito e feito, hein? Os fascistas italianos e outros fascistas acreditaram, como o Trump parece acreditar, né, que o comércio e outras relações internacionais são uma soma zero, né? Então, por exemplo, a Itália só poderia prosperar se ela conquistasse a Etiópia, se ela tivesse colônia, se ela liderasse e conquistasse a Grécia. Por exemplo, você só consegue vencer se você tiver formas de dominação e de exploração sobre outros países e povos, né? Bom,
O Mises foi o grande expoente da soma positiva do verdadeiro liberalismo, né? Comprometido aí com o livre comércio e a paz entre as nações, né? Era um idealista, né? Bom, os livros do Mises são análises muito interessantes, de forte qualidade acadêmica, né? Combinadas aí com um amor apaixonado pela liberdade humana, né? Mises resumiu as visões das quais discorda e o fez de uma forma justa, né? A maioria dos acadêmicos vê os oponentes como malignos, principalmente hoje em dia, né? Ou como idiotas, na melhor das hipóteses. Contudo, vejam, o Mises elogiou os socialistas. Ele viu nos socialistas o desejo sincero de ajudar os desvalidos, né? Os pobres, né? Segundo as concepções de Mises, as intervenções estatais prejudicariam os pobres. Bom, com o que eu não sou economista, eu não sou socialista, eu não sou capitalista ou qualquer coisa que o valha, eu não concordo. Eu acho que é absolutamente necessário a intervenção estatal para impedir uma miséria mais abjeta de uma parte da sociedade, né? Bom, Mises e a maioria dos economistas, ainda hoje, acham que o investimento em capital explica o grande enriquecimento de maneira geral do Ocidente, né, desde 1776. Não explica, né? A nova ideia do liberalismo, talvez não precise falar sobre essa nova ideia do liberalismo, que não é absolutamente aquilo que se entende por neoliberalismo, né? Os direitos de propriedade sobre o capital, por exemplo, ele não vai garantir um enriquecimento da sociedade, né? Sempre foi muito forte, né, a ideia do liberalismo, digamos, clássico, né, e os direitos de propriedade sobre o capital, que sempre foi muito forte, né, e que isso libertaria a criatividade humana. Em liberalismo, por exemplo, Mises escreveu: são as ideias, apenas as ideias e não as armas, que, em última análise, viram a balança, ou seja, fazem a balança pender para o lado da prosperidade. Será que é verdade? Que apenas ideias? Bom, exatamente. Pessoas livres, segundo a concepção do Mises, acabam sendo fantasticamente inovadoras, né? Vamos fazer isso daí, Trump? Que tal você parar de praticar as coerções tipicamente fascistas, até mesmo racistas, né, da maneira como ele fala, né, nos latinos, nos mexicanos, nos brasileiros, né? Vamos ver se a política econômico-política aí do Trump vai funcionar. Eu não sei o que vocês acham disso daí. Eu acho que não vai funcionar. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Já estamos aí com seus 17, 18 minutos. Acho que já estamos tentando fazer vídeos assim um pouco menores, mais enxutos, mais focados em menos assuntos. Eu tinha escrito lá, quando eu falei do KGB, né, o Serviço de Inteligência da Rússia atual, FSB e SVR, oriundos do velho KGB, são uma sombra pálida do que foi outrora o maior serviço de espionagem e propaganda do mundo, né? Bom, pessoal, é isso. Então, eu aprecio aí muito a presença de vocês no nosso canal. Se você chegou até aqui, dá um like no vídeo, traz um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal, hein? Faça o seu comentário. O vídeo de ontem praticamente não teve visualizações, né? Eu falei sobre a presença forte aí do comandante Farinaso lá no Congresso Nacional. E, bom, isso é normal, que um vídeo tenha, por exemplo, eu tenho um vídeo com 10 mil, 15 mil visualizações e outro tem 150. Bom, isso é do jogo, isso é da vida, né? Às vezes as pessoas não têm tempo, ou acham que aquele assunto não é tão relevante, ou já está mais do que bem informado sobre aquele assunto. Por exemplo, eu assisti tantos vídeos e estudos sobre a guerra da Síria que aí me deu um certo cansaço do assunto. Eu falei, vou deixar isso aí amadurecer, né? Vou ver como é que vai ficar aquela questão, né? Do HTS. Lá fiz vários vídeos sobre os chips também. Vamos ver como é que vai ficar a guerra dos chips, né? E mesmo estamos numa fase aí de transição, onde as coisas vão ficando cada vez mais difíceis lá na Ucrânia, porque a vitória russa parece bastante consolidada. No entanto,
eles conseguem praticar terrorismo dentro da Rússia com facilidade. Então, assim, não adianta você ganhar uma guerra e o seu principal mandatário é morto num ato terrorista. Pode acontecer isso daí, né? Mas lá em Kiev você deixa rolar, né, Putin? Né? Você deixa rolar, né? Por que você não toma o Kiev? O que que te impede, né? Não sei, a gente pouco sabe, a gente mais às vezes age como torcedor, né? Por quê? Porque no fundo eu tenho uma certa torcida pela consolidação do mundo multipolar. Não que eu ache que ele vai ser um mar de rosas, não, eu acho que ele vai ser violento, vai ter guerras, vai ter conflitos, mesmo dentro dos BRICS, vai ser difícil que não haja certos conflitos, porque os conflitos existem. Por exemplo, agora mesmo, lá nas fronteiras lá da Caxemira, entre a Índia e a China, né, vai ter conflitos aí na Síria, muito mais até, agora, talvez até mais, né? E nós vamos para uma guerra comercial em 2025. Né? O Brasil parece que está começando a falar de drone, de mísseis, de retomar aí um projeto para a Marinha, que parece que se perdeu, né, com a Lava Jato. O projeto naval brasileiro foi para as cucunhas, né? Bom, é isso, pessoal. E também se fala muito agora sobre essa questão aí dos kids presos e do general Braga, que está preso. Bom, então, enfim, eu vou deixar esse assunto amadurecer para poder fazer uma análise a respeito, né? Pessoal, então assim, muito obrigado aí pela sua presença, canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Prestigiem a mídia alternativa, que a bem da verdade é a única mídia que informa realmente, né, do que está acontecendo, né? Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.